Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Lês, o podcast oficial do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc USP. Eu sou a Oriana e esse é o 6º episódio da série Lês em Foco. E eu sou a Ivana, e nesse episódio a gente vai tratar sobre o tema vivência universitária, que é muito relevante aqui pra gente da Exalc. E para falar sobre isso, a gente vai trazer o convidado Luciano Mendes, que além de docente aqui do departamento, ele também é o prefeito do campus. Bom, professor Luciano, é um prazer ter você aqui. E aqui na Exalc a gente tem uma brincadeira que quando nós vamos conhecer novas pessoas, a gente faz algumas perguntas. Então, se apresenta pro pessoal, conta seu nome, sua idade, da onde você vem, para onde você vai, quais matérias você dá e qual é a sua matéria preferida também. Legal. Meu nome é Luciano Mendes, eu sou professor no departamento aqui, né, de Economia, Administração e Sociologia. Eu dou disciplinas na área de psicologia, sociologia, né? Já dei estrutura organizacional, já dei psicologia na economia, já dei planejamento ambiental, já dei sociologia e extensão. Marketing, né? Durante muito tempo. E dei uma disciplina que era Sociedade, Cultura e Natureza e depois consegui transformar ela numa disciplina de Antropologia da Administração. Na graduação, eu acho que eu gosto bastante dessa de antropologia das organizações lá, que eu acho que é uma disciplina que eu tenho um outro jeito de dar essa disciplina para os alunos, então eu gosto bastante dessa disciplina. Nos primeiros anos eu sou um pouco mais rígido e tal, né? Mas é mais para dar um tom, uma sintonia para o curso, né? Aí quando eu pego essa disciplina que ela é no 4º semestre, aí eu trabalho um pouco mais leve com os alunos, porque os textos também são mais leves, são textos de outras áreas. Então eu gosto bastante dessa disciplina na graduação específica. Eu imaginei que fosse ela mesmo. Dá para perceber que a aula é muito diferente em antro, é mais tranquilo. Bom, professora, a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica agora. Então, a gente queria te conhecer um pouco melhor. Então, você podia contar pra gente como que começou a sua trajetória acadêmica e o que te motivou a seguir o caminho da administração? Interessante essa pergunta. Eu comecei o curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Lavras, na UFLA, né? Eu fiz um ano do curso, aí no segundo ano tinha essa possibilidade dentro da universidade de você transferir de um curso para o outro. Aí eu comecei a trabalhar com um professor da área de economia lá, e aí eu gostei muito da área, assim, sabe? Não tinha o curso de economia na graduação lá, só tinha administração. Naquela época era de administração rural. Logo que eu transferi o curso, ele mudou para administração geral, estava passando por um processo de transição. Aí eu fiz a transferência, comecei a fazer o curso de administração lá, mas fiz muita matéria ainda no curso de engenharia agronômica, ciência dos alimentos, sabe? Continuei ainda fazendo disciplinas na engenharia agronômica, porque eu também gostava muito dessa área também, né? Aí logo que eu terminei a graduação, eu prestei o mestrado em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e naquela época tinha um professor de Lavras que tinha um conhecimento de um pessoal de Maringá. E aí, Luciano, por que ao invés de você fazer o mestrado aqui, você não faz em outro lugar e tal, que são outros professores, outra experiência? Eu achei super interessante. Nunca tinha escutado falar de Maringá. Aí fiz a inscrição, prestei o processo, aí fui aprovado, aí comecei o mestrado lá. Eu me formei em 2003, comecei o mestrado lá em 2004. E foi uma experiência, assim, super positiva. De lá, eu voltei, porque eu sou natural aqui de Barretos, que é no interior de São Paulo. Eu voltei para Barretos, comecei a dar aula numa faculdade particular e também prestei um concurso para professor substituto na Unesp e Araraquara. Aí comecei a dar aula também no curso de administração de produção da administração pública na Unesp. E nesse período também eu prestei um doutorado no ITA em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Aí eu fui aprovado nesse doutorado lá, caí bem de paraquedas. Ai, amado. Foi, exatamente, complexo ali. E a minha orientadora, só que a minha orientadora é de uma área de produção dentro do ITA, né? Porque eles têm diversas áreas e tem uma área que é a gestão da produção mesmo, porque é de produção de avião, essas coisas, né? Então tem um viés ali bem interessante, né, dentro dessa área. Só que eu comecei a fazer as disciplinas, e as disciplinas obrigatórias tipo, era motor de propulsão, coisas assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Assim. Então foi uma experiência muito rica, mas também assim, muito desafiadora, porque passava às vezes madrugadas estudando, mas tinha muita gente que era engenheira aeronáutica lá no ITA, né? Eles
tinham essa formação em engenharia aeronáutica e eles me davam muito apoio ali, assim, no desenvolvimento da disciplina. Então, a gente tinha uns grupos de estudo, então foi o que me ajudou também a passar nessas disciplinas que eram disciplinas obrigatórias. Aí no segundo ano do doutorado eu comecei a fazer disciplina aqui no DPCT, na Unicamp, aqui, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia da Unicamp. Aí fiz disciplinas nessas áreas de inovação, desenvolvimento de tecnologia. Aí foi um pouco mais assim a minha área, entre aspas, né? No ITA, meu projeto era um projeto de transferência de tecnologia do setor público para o setor privado. Esse era um foco que eu tinha no projeto, então foi por isso que eu entrei lá. Era para eu estudar a Embraer inicialmente, mas a Lígia, que era a minha orientadora lá no ITA, ela achava melhor que eu fizesse dentro dos projetos de agricultura mesmo, imagina. Dentro do ITA, fazer uma coisa dentro de um projeto de agricultura. Mas nesse meio período eu comecei o doutorado lá, aí eu prestei mais 2 doutorados, um na FEA em São Paulo, aí para a área de administração, né? No doutorado do ITA eu fiz isso no meio do ano, em 2007, entrei, comecei o curso, prestei o doutorado em administração na FEA São Paulo, prestei na Federal do Rio Grande do Sul em administração, aí eu passei nos 2 e resolvi fazer o doutorado no Rio Grande do Sul. Tranquei o doutorado do ITA e fui embora para Porto Alegre. Odiou Porto Alegre. Odiei Porto Alegre, já falei isso várias vezes, né, nas aulas. Nossa, odiei a cidade, odiei o curso, assim, tive uma série de restrições. E eu fiz, eu tinha que fazer 14 disciplinas no mestrado, no doutorado, né? Eu fiz 7 no primeiro semestre, 7 no segundo semestre. Aí ali no final do ano eu prestei um concurso para professor na Federal do Mato Grosso do Sul. Aí passei, concluí as minhas disciplinas, aí eu falei para minha orientadora que eu ia embora, porque eu ia assumir o concurso e tal. Ela aceitou, né, que eu fosse de fato embora assumir esse curso lá. Nesse meio período, nesse meio tempo, meu período no ITA estava vencendo de trancamento do curso. Aí eu religuei o curso. Voltei a dava aula na Federal do Mato Grosso do Sul, vim aqui em São José dos Campos, assistia a aula, voltava lá, dava aula à noite. Fiz isso aí quase um ano, fazendo essa loucura de vida, assim, com os 2 cursos. Continuando a tese lá do Rio Grande do Sul, fazendo essas matérias ainda que eu tinha que cumprir, algumas matérias ainda em São José dos Campos e aqui na Unicamp. Mas aí eu, nesse meio tempo, tentei um concurso em Maringá para voltar, porque eu gostava de Maringá, gostava da UEM. Aí passei nesse concurso também lá em Maringá, fui morar em Maringá. Só que nessa época eu já não fazia mais disciplinas no ITA, já tinha me qualificado, faltava só a minha tese lá para eu defender no ITA, né? E aí eu fui embora para Maringá, cheguei lá e não me adaptei também. Aí não me adaptei em Maringá, tive uma dificuldade assim com o departamento, foi uma experiência assim muito negativa naquele período. Aí eu vi esse concurso aberto aqui na Exalc, aí resolvi prestar esse concurso, prestei, aí fui aprovado, saí de Maringá e vim pra cá. E aí eu tô aqui, sei lá, quase 13 anos já. Quase 13 anos. Quase 13 anos. E como foi esse processo quando você veio pra cá? Você citou que você não se adaptou, né, a Maringá e Porto Alegre. Aqui na Exalc, em Piracicaba, como foi esse processo de você vir? Você já gostou de cara ou você, né, precisou de um tempo maior, assim? Mas deu certo, aparentemente, porque, né, 13 anos não é pouca coisa. Exato. Não, eu gostei, eu fui muito bem acolhido, assim, no departamento quando eu entrei aqui, assim. As pessoas tiveram, eu acho que um cuidado de te integrar ao departamento. Acho que isso para mim foi fundamental. Nos lugares para onde eu fui, até na Federal do Mato Grosso do Sul, eu tenho um certo, assim, arrependimento de ter saído de lá, né? Porque, sei lá, talvez minha função social lá fosse muito mais evidente, entre aspas, do que de fato é a minha função social aqui, né? Lá a instituição era muito mais, assim, necessitada, eu acredito, de recurso, de estrutura. Sim. Então era uma outra experiência, sabe? Não é uma experiência como você está dentro de uma universidade de São Paulo, né? Que você tem uma estrutura muito melhor, muito mais, né? Muito mais. Lá não tinha assim uma estrutura. Às vezes sala de aula você não tinha carteira, por exemplo, para o aluno sentar. Então era um negócio mais complexo, assim, sabe? Mas eu gostava muito de lá. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido no departamento. Acho que dá para... E o curso estava
sendo criado ainda, né, o curso de administração. Eu entrei, era a primeira turma ainda, né, o primeiro ano ainda do curso aqui, né, acabou que a primeira turma eu dei uma disciplina só para a primeira turma de fato, né, que o Caio, que é professor, foi meu aluno, inclusive, né, mas eu acho que esse acolhimento aqui, aí depois eu fui convidado lá na época pelo chefe de departamento para poder criar a proposta lá, né, do programa de pós-graduação em administração, né, junto com os professores que estavam entrando e alguns outros professores que já existiam dentro do departamento. E aí acho que esses desafios, assim, sabe, me deixou mais integrado e motivado a trabalhar em prol do departamento, assim, sabe? Então foi por isso. Aí conseguimos implantar um mestrado aqui, né? Mal a gente tinha criado a graduação, conseguimos, acho que quase 2 anos depois, que ter o mestrado já constituído, e agora esse ano o doutorado criado, assim, sabe? Então eu fico muito feliz, assim, de fazer parte dessa origem ali, sabe? De um processo originário. Então isso me dá um conforto muito legal, assim. E eu já conhecia a Exalc de nome, né? Porque era a minha área de atuação, né, que eu queria, né? Engenharia agronômica. E eu queria fazer ou Lavras, ou Viçosa, ou na Exalc, né? Aí, na época, o vestibular de Lavras era bem antes aqui do que o vestibular da USP, né? Aí eu passei lá e eu acabei desistindo de vir para cá. E, professor, o que mais chamou atenção de diferente no departamento também e no ambiente da Exalc, quando você chegou aqui? Eu assim, como é um linguajar, entre aspas, que eu já dominava, porque fiz parte, né, dessa parte da engenharia agronômica na época que eu estava em Lavras, eu gostei bastante, assim, e uma coisa que eu falo, assim, para vocês, eu acho que é a qualidade do quando você é recebido no ambiente de trabalho, por exemplo, né? A gente tinha muito trabalho porque eram poucos professores no surgimento do curso de administração, né? Grande parte também os professores da área de sociologia, de economia, principalmente de economia, atendiam as disciplinas do curso de administração. Então, para a gente foi um desafio. Eu estava falando aqui no começo que eu dei muita disciplina, mas justamente por isso, eram poucos professores e a gente tinha que, de alguma forma, contribuir ou colaborar aí, né, com a constituição do curso, né? Então, a gente ficou mais de quase 10 anos, talvez, ou mais de 10 anos sem contratar professores, né, dentro da Universidade de São Paulo inteira. Então não foi uma restrição só aqui. E eu acho assim que a gente conseguiu levar o curso bem, entre aspas, né? Os alunos conseguem ter uma boa formação na área de administração. Então, conciliar isso com essa área de agronegócios, sabe? Entender o departamento que eu fazia parte lá em Lavras também, que era o departamento de administração e economia, era muito próximo do departamento aqui, assim, em termos de característica. Então, para mim foi muito me sentir em casa, entre aspas, assim, com o diálogo com os professores. Então, isso foi uma coisa, para mim foi muito positivo, assim, sabe? Sim. E falando dessa característica, né, do departamento de ser muito forte em agro e tendo essa sua história de que você também começou assim no agro, o que te impacta, né? Como te impacta você dar administração numa faculdade que é mais forte no agro e que agora ela tá ficando mais forte assim nessas outras áreas também? Eu acho até interessante, Ivan, você perguntar, porque por exemplo, eu sempre levei o curso, às vezes eu dou exemplo em sala que envolve, né, produção agrícola, produtor rural e tal, mas o meu intuito era que o aluno tivesse uma formação mais diversificada, né? Então acho que o curso dava isso para o aluno, tanto para ele ir para um ramo que fosse um ramo agro, né, de agronegócios e tal, mas também por um ramo de administração. Então, como eu sabia que tinha muito professor que subsidiava essa parte do agronegócio nas disciplinas de graduação, eu sempre focava muito mais nessa parte mais empresarial, né, para que o aluno tivesse uma formação mais diversificada. É uma coisa assim que eu tenho uma crença comigo. Quanto mais vocês tiverem uma formação diversificada, talvez maior o leque de atuação que vocês têm, sabe? Sim. Então, talvez a minha luta também dentro do curso foi tentar direcionar um curso
para uma área mais geral, não tão especificamente agro. E era uma preocupação, acho que, dos alunos quando eles entravam dentro da Exalc, né? Principalmente no curso de administração. Ah, mas é um curso agro. Não, a gente tem, né, toda essa outra base empresarial aí dentro do curso. Acho que vocês têm uma formação, assim, eu não fiz o curso, mas olhando o curso, eu acho que vocês têm uma formação muito boa nele, porque dá a base para vocês atuarem no agronegócio, que está total em sinergia com a tradição da Exalc e assim por diante, né? Mas dá base para você atuar em outras áreas, né? Bancária, por exemplo, né? Administrativo, que não necessariamente estejam diretamente vinculadas aí, né? À área de agronegócio. Então, eu sempre acreditei muito nisso. Por isso que eu queria que o curso fosse, de fato, também um curso mais abrangente, né? Então, eu evito, muitas vezes, dentro de sala de aula, de dar exemplos muito agro, porque eu sei que vocês vão ver em outras disciplinas. Muito. Então eu fico um pouco mais assim focado ou nas pessoas ou na questão administrativa mesmo, né? Para vocês entenderem como que esses elementos administrativos impactam na rotina da gestão, por exemplo, né? Era mais nesse sentido, assim. Sim. Mas para mim é muito confortável o departamento. Se eu tiver que dar uma disciplina de, sei lá, economia do agronegócio, eu daria a disciplina, entendeu? Sim. E até porque o curso antes ele tinha muitas outras matérias que eram mais direcionadas para o agro, sendo obrigatórias, né? Hoje em dia elas foram caindo, mas ainda tá de optativo, então se a gente quiser ter essa formação mais diversificada, a gente pode, é só puxar, e tem algumas outras matérias, tanto do agro quanto tipo ciência dos alimentos que dá para puxar também. Então é interessante essa preocupação de trazer um curso mais diversificado, com menos exemplos de agro. Até a antropologia das organizações é uma matéria que aqui tem, né, em algumas outras faculdades não tem, e eu acho que agrega muito assim para essa formação de empresas e saber cultura de organizações. Fico feliz de escutar você falar isso, viu, Ivana? Que bom! Vem aí o meu trabalho. Então. E essa diversidade é muito importante aqui na Exalc. Por exemplo, eu sou de ciência dos alimentos. Então, mesmo nós de outros departamentos, né, de outros cursos, temos acesso a tudo dentro da Exalc. Acaba sendo uma comunidade muito grande, né? Então, eu estou tendo acesso a professores de economia, de administração, estou trabalhando aqui no LES. Então, realmente é muito bom essa integração que o senhor falou, assim. Para vocês é bem rico, né? Ter esses outros cursos, eu acho que agrega muito na formação de vocês, né? E ter essas outras disciplinas. Eu vejo muita gente, né? Por exemplo, que vem da ciência dos alimentos e vai trabalhar com marketing, com a área de marketing, sabe? Então, meu caso. É o seu caso, né? Mas, por exemplo, mesmo no mestrado, eu recebo muitos alunos que foram formados lá na ciência dos alimentos, lá, que vêm então com uma atuação assim, bem aderente, né, à área de gestão. Fico super feliz. Acho que vocês são super bem-vindos, assim, sabe? Acho que também o curso precisa disso, assim, né? De gerar esse fortalecimento não só na área de gestão, né? Como o caso da Ivana, que entra num curso de administração e vai, mas também nas outras áreas. Acho que é carente, assim, sabe? Vocês terem esse lado da gestão nos outros cursos, por exemplo, de graduação, sabe? Sim, ele é necessário em todos os cursos, né? Exatamente. Eu vejo muito médico, às vezes, o cara assume diretoria de hospital, não sabe quase nada de gestão, por exemplo. Às vezes tem que fazer um MBA para poder agregar alguma coisa para entender um pouco melhor a gestão, né? Sim. E professor, falando ainda sobre a sala de aula, você falou que costuma trabalhar com temas sobre sociologia, psicologia das organizações. Então, como que os alunos costumam reagir a esses temas assim mais complexos? Não espero nem que eles reajam, viu? É mais complexo, né? Porque eles entram no primeiro ano. Essas disciplinas são disciplinas de introdução, né? São disciplinas de primeiro ano. E esses cursos, entre aspas, eu acredito, assim, principalmente na administração, eles sempre foram meio renegados, assim, sabe? Serem cursos que não têm tanta preocupação, não faz parte da nossa área. Então, quando eu assumi, eu não tenho formação na área de psicologia nem de sociologia, mas eu sempre falo para os alunos, eu assumi porque para mim foi muito importante essas disciplinas no desenvolvimento do curso, porque você consegue compreender talvez a base, porque, né, a administração está dentro de uma área que é a área de ciências sociais aplicadas. Sim. Então você começa a entender um pouco da base, de onde vieram as teorias, de onde vieram os pensamentos, né, ou de onde veio de fato o pensamento administrativo. Então eu sou muito rígido com os alunos ali nas leituras, né, na execução da disciplina, mas assim, não é o Luciano Pessoa, é o Luciano professor, sabe?
E os alunos, eu sei que eles ficam com uma série de receios comigo durante boa parte do curso. Por quê? Porque eu tento levar o curso uma forma de que eles deem de fato valor a esses ensinamentos, né, da psicologia, da sociologia e da antropologia, né, e que isso vai de fato impactar numa formação de um aluno com uma visão mais humanista, com uma visão mais social, com uma visão mais, sabe? Então, por isso que às vezes eu sou um pouco mais, ele poderia ter feito trabalhos mais voltados, mas eu sei assim, quando eles entram, como eles querem gestão, estão preocupados com a gestão, essas disciplinas meio que eu quero mostrar para eles no entrar do curso que elas são disciplinas essenciais. Sim. Depois eles entendem isso, né? Quando vão fazer lá comportamento organizacional, gestão de pessoas, né? Agora eu estou entendendo de onde esse arcabouço de coisas, de onde eles vieram de fato, né? Mas esse monte de teorias, esse monte de coisas que a gente vê aqui. Mas eu tento levar um pouco mais rígido com eles inicialmente. Depois quando eu estou lá em antropologia, que já é quarto semestre, aí eu já levo muito mais tranquilo e tal, para que eles de fato aproveitem a disciplina e vejam também um outro Luciano, que não necessariamente aquele Luciano do primeiro ano ali, sabe? Falando sobre a minha experiência como aluna de administração, essas matérias, elas fazem muito mais sentido quando a gente começa a ver as outras e ver que os outros professores citam coisas das suas matérias e aí você fala, então tudo faz mais sentido, por isso que a gente tá vendo. Porque quando a gente tá, de fato, entrou na faculdade e tá cursando, você não entende muito bem o que é administração e o que ela vai te proporcionar, porque você estuda um pouco de tudo, aí você não consegue fazer muito essa ligação no começo, sabe? E é uma coisa que acho que a partir do segundo ano você vê com mais clareza o que é o curso de administração, né? E pensando assim, num profissional formado pela Exalc, no nosso curso de administração, o que você espera que o aluno ele tenha desenvolvido ao longo desses 4 anos? Tanto pensando nas disciplinas, quanto nessa parte de soft skills, desse pensamento mais humanista que você citou também. Que você acha que é importante que a gente desenvolva? Olha, Ivana, talvez a minha luta maior na graduação é que os alunos não saiam tão técnicos. Né? O que eu estou chamando de técnico? Não saiam aplicando fórmulas e não saiam aplicando talvez até teorias ou elementos mais técnicos. Por que eu estou te falando isso? Porque acho que a gestão, e aí eu fiz graduação, mestrado, doutorado na área de administração, então eu acho que a administração ela precisa de fato gerar transformações nesses conteúdos técnicos para que esses ambientes sejam mais acolhedores, mais integrados, que as pessoas se sintam mais pertencentes a esses locais e que isso reverbere para essas pessoas também de uma forma positiva, né? Então, quando você aprende técnicas, talvez, ou quando você aprende esses modelos de gestão que são modelos mais prescritivos, faça assim, siga esse roteiro, né? O que acontece é que a gente perde muitas vezes a dimensão da inovação, primeiro, porque se você sempre seguir os mesmos procedimentos, dificilmente você muda o que está sendo colocado ali, né? E eu acho que o segundo elemento é que a sociedade muda muito. Então, assim, se você não tiver formas de adaptação para uma nova realidade da sociedade, para um novo momento da sociedade, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Então, se a gente formar administradores que sejam muito técnicos, que executem só funções e não pensem sobre elas, o que vai acontecer? A gente vai gerar um estrangulamento dentro da sociedade em qualquer circunstância de mudança. Vou dar o caso da pandemia, por exemplo. A dificuldade que as pessoas tiveram de se adaptar a uma nova realidade de trabalho. Mas por quê? Porque talvez a gente não discuta isso, não apresenta formas diversas de trabalho que podem ser incorporadas às organizações. Então, hoje, você fala, assim, por exemplo, do trabalho remoto, do trabalho híbrido, ele é muito mais comum do que antes da pandemia. Mas por quê? As pessoas foram obrigadas a desenvolver esses modelos de trabalho. Se a gente tivesse pessoas pensantes, talvez isso já poderia ter sido introduzido dentro de outros contextos em que você de fato apropriaria uma forma de trabalho mais específica ou peculiar para um grupo de servidores. Por exemplo, uma mãe
que teve uma criança, né, que recém teve uma criança, por exemplo? Será que ela precisa, de fato, cumprir as 8 horas de trabalho dentro da empresa? Ou será que ela pode fazer um trabalho... Entende? E isso são essas pessoas que estão nas posições de tomar decisão que vão decidir, de fato, né, se ela vai poder fazer isso ou se ela não vai poder fazer isso. Então, se a gente tiver uma formação de um aluno mais pensante, menos técnico, para mim, ele pode alçar essas posições e pensar também possibilidades distintas ou diferentes das que estão postas aí. Porque se a gente for pegar uma pessoa técnica, ela fica uma pessoa reprodutiva, né, daquilo que eu aprendi, do cálculo da porcentagem, do cálculo do valor presente, do cálculo, né? E aí eu não constituo uma pessoa, talvez, que tenha um olhar mais amplo para a sociedade. Então, por isso que eu dou um valor muito grande para essa disciplina de psicologia, sociologia, antropologia, mesmo formado em administração, mesmo tendo feito trabalhos com cálculo na graduação, mas que a gente consiga ter uma formação de administradores que sejam mais pessoas mais pensantes mesmo dos processos administrativos e não executantes dos processos administrativos, sabe? Acho que essa sempre foi a minha preocupação, né? Não sei se eu explano isso em sala de aula, Ivana, mas eu sempre... Eu acho que você deixa evidente, sim. E acho que principalmente na matéria de antropologia, tipo, isso fica mais claro. E acho que principalmente, como você citou, nessa parte que a sociedade ela muda, pensando que o curso não muda, né, tipo, tão rápido. As matérias elas não acompanham essa evolução da sociedade porque tem todos os trâmites de se fazer um programa de matéria. Então acho que se a gente pensa em trazer alunos mais pensantes, acho que isso já facilita com as mudanças que a sociedade vem tendo. Principalmente que tudo muda muito rápido. Exato. Nos últimos tempos, né? Cada vez as mudanças elas são mais rápidas. Então é muito interessante que os professores pensem assim mesmo. Professor, ainda puxando um gancho nesse assunto, quais então para você são as principais características que definem um profissional formado pela Exalc, diferenciado, e que tornam ele realmente diferenciado nesse mercado, assim? Oriana, eu não sei se o que eu me proponho eu alcanço, porque também o meu impacto na graduação ele é pequeno, entre aspas, né? Porque eu dou, entre aspas, hoje assim, 2 disciplinas no primeiro ano, mais uma disciplina no final do segundo ano, né? No quarto semestre. E aí eu te falo assim, eu não sei se esse impacto, isso de fato é impacto. Eu recebo muito resultado positivo, assim. Então, geralmente, quando os alunos me abordam depois que eles estão no mercado de trabalho, ou me encontram em algum lugar, eles trazem um relato positivo de ter passado pela disciplina, ou de ter passado pelas disciplinas, e como que isso impactou na vida profissional deles, né? Eu tive até um aluno que me encontrou na formatura, eu vi que o seu nome estava lá, pelo cargo, né? Eu vi que seu nome estava lá e eu queria te falar isso aqui pessoalmente. Eu entrei num estágio, né, numa empresa grande aqui, não vou falar o nome, porque às vezes descobre quem é a pessoa, mas eu entrei por causa da sua disciplina, porque as pessoas me perguntaram lá o que eu fiz de diferente na graduação, e eu falei, eu fiz um trabalho etnográfico. Isso, assim, para mim né, eu ganhei ali a vida inteira, porque esse talvez seja o que a gente espera, o impacto positivo que a gente causa na vida do aluno, né? Então, eu não sei, assim, Oriana, a formação do aluno. Eu sei que eles têm uma formação muito diferenciada, né? E por causa da atuação de professores também muito aderentes ao curso. E eu sei, assim, que eu não consigo impactar também todo mundo, e todo mundo também não tem um olhar positivo sobre essas disciplinas, mas eu sei que as pessoas que de fato a gente consegue impactar, elas saem muito mais humanizadas do curso do que muito mais técnicas, sabe? E eu falo sempre, né, eu queria ter tido essa formação humanizada, porque quando eu terminei a minha graduação, era uma graduação muito técnica, era modelos de gestão, técnicas de gestão, né? E eu sempre conto essa história. Eu fui dar consultoria, fazer parte de uma empresa júnior naquela época. Eu estava ali no 4º ano do curso de administração. Nós fomos dar consultoria num lugar. Eu fiz o homem comprar um computador, instalar o computador, porque eu queria que ele controlasse o custo dele pela planilha do Excel. Bom, volto lá, sei lá, um ano depois. Onde estava o computador? Jogado embaixo da mesa. Entende? Se eu tivesse ajudado ele a fazer aquilo no caderninho de anotações dele,
talvez ele teria tido muito mais resultado do que eu ter feito ele gastar um dinheiro com o computador, explicado como é que funcionava a planilha do Excel. Ele não tinha tempo de colocar aquela coisa na planilha do Excel. O que ele fez? Ele voltou no caderninho dele, fazendo do jeito que ele fazia antes. Se eu tivesse ajudado ele a organizar as informações no caderninho, eu tinha, sabe, acho que eu tinha ganhado muito mais do que... Mas por que eu estou te falando isso? E por que talvez é a minha luta na graduação? Porque era um trabalho técnico. Aquilo lá era o que eu aprendia na graduação. E eu saí reproduzindo aquilo, sabe? Então eu achava, não, o senhor tem que comprar um computador, porque agora as coisas são assim, porque agora é uma nova era. Mas eu não entendia muito o contexto de... Sim, tem que saber adaptar a cada pessoa. Exatamente. Lorena, acho que eu falo isso para os alunos da graduação, porque se vocês saírem com essa consciência de um processo mais de adaptação, eu acho que é um ganho absurdo. E vocês vão estar na frente, assim, talvez de muitos profissionais, como eu, né? E eu me coloco nesse lugar, que a gente não tem esse preparo, sabe? No âmbito da graduação. Sim. Perfeito. E a gente falou bastante, né, sobre a sua parte de professor, e agora a gente quer falar da parte prefeito do campus. Então, primeiro de tudo, quando isso começou? Então, se veio uma proposta, se foi você que correu atrás, e o que é ser prefeito do campus também, porque muita gente não sabe as funções. Eu admito que eu também não sei o que você faz, mas eu imagino que seja bastante coisa, então a gente vai falar um pouco mais dessa parte agora. Legal, Ivana. É uma experiência muito rica, assim, sabe? Tem sido para mim muito desafiadora, mas muito rica, porque você de fato vê o curso funcionar, sabe? É um negócio interessante, assim, né? Você ter feito graduação, mestrado, doutorado de administração e ir para a sala de aula e falar para os alunos que as coisas podem funcionar da forma XYZ, são coisas relativas e aleatórias, por exemplo, né? Agora, quando você está dentro de uma máquina e você pode, de fato, fazê-la funcionar e ver o seu curso funcionando, eu acho que é uma experiência, assim, para mim tem sido muito rica, né? Quando eu saí da graduação, eu fui trabalhar numa empresa também em Belo Horizonte, numa área de gestão de projetos, acho que às vezes eu até conto essas histórias dentro da sala de aula, mas depois eu resolvi ir para academia mesmo, sabe? Então eu acabei assim meio que distanciando do mercado e da área meio aplicada da administração. Fiquei numa área mais de estudos, né, em administração, do que uma área mais de gestão mesmo, né? Então, quando veio essa oportunidade, porque eu falo assim, talvez foi uma oportunidade de entrar na prefeitura do campus, eu primeiro fui verificar assim, né, se eu tinha talvez uma liberdade, entre aspas, né, porque as instituições às vezes elas são muito rígidas, e aí você assume um cargo, mas você não de fato executa aquele cargo, né, porque você depende muito de outras instâncias ou de outras pessoas para desenvolver as suas atividades, e aquilo fica meio de fato amarrado, né. Então, na época, o professor Roberto estava saindo da prefeitura, né, professor Roberto Arruda aqui do departamento. Eu encontrei ele por acaso num evento. E aí, Roberto, como é que tá a prefeitura? Ele falou, tô saindo, você não quer assumir? Mas eu achei que era brincadeira, assim, entre aspas, né? Mas também nunca tinha pensado em ser prefeito, nem nada do tipo, né? Porque minha preocupação era muito mais com o curso, com o desenvolvimento do curso, do que necessariamente assumir um cargo de gestão naquele momento em específico. Mas as coisas foram discorrendo, assim, de uma forma tal que chegou um momento em que as pessoas, viu, você vai assumir ou você não vai assumir? Aí eu falei, eu só assumo se eu tiver de fato uma certa autonomia para que eu consiga fazer as coisas aí para o campus e tal. Aí nesse interstício o professor Roberto saiu, aí eu assumi de fato a prefeitura naquele momento, e é um desafio muito grande a prefeitura, porque a prefeitura funciona como uma prefeitura de cidade. Ela cuida de todos os elementos que são comuns dentro do campus, né? Então, vai desde asfalto, iluminação, poda de árvores, grama, né? Corte da grama, até creche, área de esportes é toda da prefeitura, a parte de assistência social é toda da prefeitura, restaurante universitário, que é um problema para a prefeitura grande, né? Foi um problema na gestão do professor Roberto, é um problema na minha gestão também, né? Justamente por esses contratos terceirizados aí do restaurante, guarda universitária, né? Então todos esses elementos que envolvem talvez ações que são mais comuns
né, elas passam a ser de responsabilidade de fato da prefeitura. Ela é mais invisível dentro do campus. O que mais aparece talvez seja a Exalc, a diretoria da Exalc, ou os departamentos da Exalc, ou o Sena, né, que também é uma unidade que a gente tem dentro do campus. Mas o papel dela é esse mesmo, sabe? Quanto mais eu olho isso a prefeitura, quanto menos visível a gente tiver, melhor está sendo executado o trabalho ali feito, né? Porque de fato as pessoas não estão reclamando ou então a gente recebe muita demanda num sentido muito de negativo, entre aspas, de resolução de problemas. A prefeitura tem um papel que é o papel de resolver o problema. Ela não é uma geradora de problemas, ela vem atrás resolvendo os problemas, né? Estou com problema de iluminação na parte, né, no campus. Aí a gente tem que ir atrás e resolver o problema da iluminação, sabe? Estamos com problema do vazamento de água no cano, a prefeitura que resolve também, que é a parte hidráulica também, essa parte subterrânea, é toda a responsabilidade da prefeitura. Aí tem uma parte de rede lógica, de acesso à internet, que é dividido entre prefeitura, a Exalc e os departamentos. Então a parte interna dos prédios, de fato, são de responsabilidade das unidades, não é de responsabilidade da prefeitura. Então, a gente faz muita coisa interna, tá? Mas, por exemplo, chega aqui dentro do prédio aqui da economia, já é o departamento que é de responsabilidade, não é responsabilidade da prefeitura. Mas da calçada para fora, ali, é tudo prefeitura que de fato resolve esses problemas. Então tem um vazamento de cano fora do prédio, isso é responsabilidade da prefeitura. Tem um vazamento de água dentro do prédio, deveria ser de responsabilidade das unidades e dos departamentos, mas muitas vezes a gente tem que entrar e resolver, né? Eu lembro, o ano passado estava um vazamento de água aqui nesse prédio, era 24 de dezembro, né? Imagina, aí eu tive que ligar para o pessoal veio aqui, não conseguiu entrar, mas eles vieram e fecharam o local, então deixou de cair água dentro de um banheiro aí, que se tivesse deixado, ia alagar o prédio inteiro aí, porque ninguém ia ver, né? Que estava naquele período de recesso. Mas eles vieram no dia 25 de manhã, estava a equipe da prefeitura toda aqui, fizeram todo Então, assim, esse é um papel nosso mesmo, sabe? Então, não sei se eu contemplei todas as áreas aí, mas a área de esporte, o SC Praz, né? Lá do outro lado, que vocês chamam de ALC, né? Por causa da atlética, aquela área toda de responsabilidade da prefeitura, a parte de assistência social, a parte de moradia, casa do estudante, a vila estudantil, ela é toda de responsabilidade da prefeitura, né? Então, a parte de restaurante é de responsabilidade da prefeitura, a guarda universitária, hidráulica, elétrica, tudo prefeitura também, sabe? Então, uma área grande mesmo do campo, sabe? E dentre todas essas áreas, tem algum problema que tenha sido mais curioso que você precisou resolver? Tem vários, mas muitas coisas eu não posso contar. Um que você possa. Ai. Mas se fala em curioso assim, em que sentido? Diferente. Que não seja comum. Fui redundante agora nessa frase, mas... E tem muita coisa assim, sei lá, cobra que entra no prédio e você tem que ir lá... teve um agora esse dia, eu não estou conseguindo lembrar, mas que foi muito inusitada assim, as solicitações, sabe? Então a gente tem muita solicitação também, porque tem um sistema que antes era o Orbita, agora é o sistema Campus, em que os departamentos inserem os pedidos dentro desse sistema. Então aí tem muita coisa assim interessante, sabe? Que às vezes não é de nossa responsabilidade atuar, mas às vezes a gente ajuda, assim, né? Eu sempre falo para os funcionários da prefeitura, pessoal, se a gente puder fazer, vamos lá e vamos fazer, porque muitas vezes falta até funcionário dentro das unidades. Então, né? Não, professor, porque tem funcionário lá no departamento, mas a gente pode fazer? Então vamos fazer. Ivana, se você perguntar uma coisa muito inusitada, tem muita coisa muito inusitada, sabe? Coisa até que eu fico meio... assim, mas nossa, o que eu posso falar, cara, que não comprometa, entendeu? Tem essas coisas, assim, mas são mais triviais. Invasão de animais, pessoa que fica presa, muitas vezes dentro do prédio, não saiu, largou lá. Difícil de... Já ficou preso dentro do prédio. Já ficou também? Então, muitas vezes a gente tem que agir. Por isso que a guarda tem as chaves das entradas, só das entradas, tá? Não tem das salas. Mas as entradas dos prédios, a guarda tem as chaves. Tem muita gente que larga muita coisa aberta.
né? Então a guarda passa numa vistoria depois das 11 da noite nos prédios, então assim, tem muita coisa aberta, mas já encontrar gente dormindo, sabe? São coisas mais assim, inusitadas, assim. Tem coisas mais inusitadas, sabe? Mas... Tá tudo bem. E professor, você falou que o seu cargo é basicamente resolver problemas, né? Desde a infraestrutura até as decisões que afetam quem estuda aqui, os professores, funcionários. Então, assim, de tudo isso, quais são os maiores desafios que você já enfrentou sendo prefeito do campus? Então, um desafio grande é o restaurante universitário, né? Porque ele é muito delicado, né? Então, qualquer coisa que aconteça ali, ele reverbera muito rápido, assim, sabe? Então, por exemplo, teve um momento que não foi bloqueada a produção do alimento lá uma vez no horário do almoço, e aí eu cheguei na porta do prédio central, tava cheio de alunos, com repórteres, acho que eu nunca tinha vivenciado uma situação assim tão peculiar, mas quando eu fui, aí eu chamei os alunos para entrar e tal, eles entraram lá e eu fui explicar, olha, pessoal, isso causa um impacto porque a gente não sabe de fato se aquele alimento poderia impactar na saúde de vocês. Então, assim, a gente não deixou que o alimento fosse produzido, porque tem esse processo de contaminação, né? Sim. Na ciência dos alimentos, que você entende até mais isso do que eu. E ali havia um indício muito grande de uma possível contaminação, sabe? Então, qual foi a decisão? Não deixar com que aquele alimento fosse dado para os alunos, porque podia ser que o estrago fosse muito maior do que de fato foi. Eu entendi os alunos, porque é muito ruim você esperar ter o alimento lá e você chega lá, não tem o alimento, sabe? A gente até tentou, pelo menos com o pessoal da CEL, da Vila, comprar as marmitas. Aí a gente não consegue comprar muita marmita, porque foi uma coisa assim, 11 horas da manhã. Então no restaurante você não consegue. O restaurante me produza 1000 marmitas aí agora que eu preciso distribuir. Um restaurante não tem essa né? A gente às vezes tinha que fazer o pedido muito, muito antes. Então isso para mim foi muito impactante, assim, de ver as pessoas que muitas vezes precisam daquele alimento não ter tido o alimento naquele dia lá, sabe? Acho que isso é uma coisa assim e ele é um calcanhar de Aquiles pra gente, assim, né? É uma luta a gente tentar segurar o restaurante lá. Nos outros casos, eu acho que a gente consegue resolver muito bem. Quando a gente não depende da empresa terceirizada, com a equipe, apesar da equipe ser desfalcada da prefeitura, ainda a gente consegue dar conta de resolver os problemas. Então, isso não tem um impacto muito forte para a gente. Agora, num restaurante, ele gera uma coisa... E ele é muito sensível. E na Vila também, o que acontece ou na Vila ou na CEL, que é a moradia estudantil, a gente também tem um impacto muito grande, né? Teve um momento que eu fui com os alunos lá, porque iam colocar uma grade lá na casa dos estudantes por causa do computador, lá da sala de computadores ali, né? Ia ser uma grade só naquela sala ali, né? A gente olha o patrimônio, entre aspas, né? Porque se rouba um computador, quem tem que dar conta disso somos nós que estamos nessas posições. E quando eu cheguei lá, tava assim, né? Todo mundo brigando. Porque nós não estamos sentindo presos aqui e tal. Isso é muito... Eu entendi os alunos naquele momento, só que eu pensei, quem que vai ficar responsável por esse patrimônio, entre aspas, sabe? Porque tinham tido roubo de bicicleta naquele lugar. E na câmera, quando a câmera pegou a pessoa que levou a bicicleta lá, ele estava naquela janela ali dos computadores, olhando e forçando a janela, né? E por sorte, toda vez que eu fui lá na casa do estudante, aquela janela estava aberta. Por sorte, aquele dia estava fechada, né? Então, assim, aí a gente fica preocupado com o patrimônio. Por isso que eu estou falando para vocês, às vezes também a gente tem umas posições técnicas que não escuta o outro lado, né? Aí, naquele momento, as assistentes sociais me procuraram, professor, eu preciso colocar uma grade. E eu... ponha, né? Tipo, coloca. Mas eu não tinha ido lá, não tinha conversado com os alunos. E como elas têm mais esse contato com os alunos, para mim não fazia muita diferença, né? Coloca a grade lá e tá ótimo. Mas foi uma ação muito negativa para os alunos ali. Aí fui lá no dia, ficou uma situação muito tensa, entre aspas, mas eu entendi o lado deles. Só que eu falei, como é que eu tiro uma coisa que eu gastei um dinheiro público para pagar aquilo? Como é que eu volto com isso para trás agora? Aí o que eu fiz? Eu mandei para a procuradoria, né? Para a procuradoria me dar um parecer se eu podia tirar
a grade de lá. Porque imagina, eu tiro aquilo lá, jogo num terreno ali. É um dinheiro público que foi mal investido, né? E na época, as próprias assistentes sociais tinham um contato muito grande com a coordenação da CEL lá, né? Essa comissão coordenadora da CEL, e ela tinha dito, olha, nós vamos colocar, e parece que não tinha tido um retorno. Foi algum ruído de comunicação ali no meio do caminho que gerou talvez esse transtorno. Mas é um desafio pra gente, assim, sabe? E as pessoas acham, e aí eu tô falando assim de coração, sabe, Oriana e Ivana, que as pessoas acham que a gente é contra os alunos, que a gente... E eu tento falar para os alunos que não tem nada a ver isso, assim, o que a gente tenta fazer é justamente para que eles tenham uma condição melhor, né, dentro do campus, para que a gente dê uma infraestrutura melhor, porque de fato a universidade é feita para os alunos, entre aspas, é constituída para os alunos. E eu fui aluno. Se eu tivesse tido as oportunidades em si, então eu não posso estar num cargo de gestão agora e falar, não, eu prefiro não fazer nada para os alunos. Não, meu intuito é que a gente tenha melhor estrutura. Então, sempre que vem eu tento resolver, sabe, Oriana? Muitas vezes não chega em mim. Sim. Mas quando chega eu tento resolver. A internet na CEL tá ruim. Pego o carro, um técnico, levo lá, vai lá ver para mim o que aconteceu lá na CEL, pelo amor de Deus. Os alunos estão sem internet, às vezes têm que estudar, entende? Então essas coisas eu tenho uma preocupação grande, assim, né? E eu sempre tive assim, uma proximidade com os alunos. Eu acho que eu preciso devolver. Tem tido menos agora nesses últimos tempos, porque a gente tem tido menos problemas também. Mas eu tinha até um grupo de WhatsApp em que eu mandava, olha, tá nessa situação, as coisas estão assim, para monitorá-los em relação, por exemplo, ao restaurante universitário, o que estava acontecendo, como é que estava. Então, acho que isso também ajudou os alunos a ter talvez uma identificação, não sei assim, não sei se eu posso falar isso, mas ter um olhar diferente para a gestão, né? Para que a gente também não lute contra, né? Mas nós estamos lutando pelo mesmo propósito, sabe? Com certeza, professor. Se sentem cuidados, com certeza. E o que você falou do restaurante universitário é muito complexo mesmo, eu que estudo ciência dos alimentos, porque não tem como controlar uma empresa terceira e o alimento é muito fácil de contaminar. Então, muitas vezes os alunos ficam chateados, porque realmente tem muita gente que precisa, mas melhor do que causar uma situação de doença em tantos alunos, né? Então, porque aí seria pior ainda. Seria muito pior. Então... É uma preocupação muito grande, sabe, Oriana? Mas eles têm, assim, quando eu converso, explico, eles batiam muito na Paula, coitada, que a Paula é a nutricionista da prefeitura que fiscaliza o contrato. Então, muitas vezes eles mandavam mensagem, assim, agressiva para ela. Meio que já acostumou com isso, né? Mas quando eu vinha para as reuniões, eu falava, pessoal, vocês têm que ter a Paula do lado de vocês, porque é ela que defende os interesses da prefeitura junto à empresa terceirizada. É ela que vai olhar se o alimento de vocês está sendo produzido de forma correta. Então, ela é uma pessoa importante ali. Aí eles mudaram muito o olhar também para ela, assim, sabe? Então, hoje tem mais proximidade. Fico feliz, sabe, Oriana, de eu ter conseguido mostrar para eles, assim, meio que o funcionamento da estrutura. A gente não consegue fazer muita coisa, né? Quando a empresa é terceirizada. A gente consegue punir o contrato, mas a gente não consegue determinar como que ela tem que produzir, o que ela tem que fazer, como é, né? Então, a gente consegue gerar punições em termos contratuais que vai em porcentagem, né? É descontado isso do valor do pagamento, mas a gente não consegue orientar, assim, sabe? Sim. Ter uma orientação mais efetiva dentro do restaurante. Assim, hoje melhorou muito, né? Eles conseguiram se adaptar ao nível de exigência que a gente tem, assim, né? Não é perfeito, mas conseguiram ter uma adaptação boa, assim, ao que a gente exigia. Então, isso foi aos trancos e barrancos também, né? Entre aspas, mas adaptaram, né? Então, lá até hoje, assim, né? Que bom que eles mudaram. Sim, ufa, eu agradeço. E puxando um tópico sensível agora de conversa, como é equilibrar todas essas atividades? Ser prefeito do campo, ser professor, pesquisador? Como funciona a sua rotina? Nossa, não é fácil, viu, Ivana? Eu gosto muito, assim, acho que a prefeitura, ela tem tido um impacto positivo na minha vida, no sentido, assim, da aplicabilidade do meu curso, sabe? Eu consegui fazer muita coisa, de reconhecimento dos funcionários, de deixar, talvez, a prefeitura
mais humanizada, assim, sabe? Então, isso eu consegui, eu acho, dentro da gestão, a reconhecer o trabalho que as pessoas fazem. Muitas coisas já tinham sido feitas nas gestões passadas, né? Dos outros prefeitos, conseguimos manter os prêmios, por exemplo, de reconhecimento dos funcionários. Acho que isso é muito importante e tem um significado simbólico para eles também interessante, mas é um desafio grande, assim, ela tomou conta da minha vida, entre aspas, né, porque aula, a prefeitura, pesquisa que eu tenho que continuar fazendo, continuar publicando, produzindo, então muitas vezes eu vou corrigir o trabalho dos alunos à noite ou no final de semana, né, e aí a família reclama um pouco muito, assim, sabe, que hora que você vai sair da frente desse computador? Então é sempre uma coisa que você tem que dar conta, assim, além, né. Eu faço assim, Ivana, porque estou falando para vocês assim, eu estou prefeito, eu não sou prefeito, entre aspas, sabe? E aspas, não, você é prefeito. Não, eu estou prefeito, porque eu não internalizei o cargo na minha vida. Né? Então eu não busquei o cargo por uma posição dentro da universidade. Eu busquei o cargo para devolver coisas para a instituição, do quanto a instituição também foi acolhedora comigo. Então eu quis contribuir com a instituição. Então, nesse sentido, eu não me vejo, não saio por aí dizendo para todo mundo que eu sou prefeito do campus, porque não faz parte, assim, eu não tinha a ambição do cargo em volta. Tem pessoas que têm ambições pelas posições e elas interagem com aquela posição de forma mais efetiva. Minha preocupação era mais de trazer uma possibilidade de eu contribuir com a universidade, nem que seja de uma forma pequena, mas de eu poder contribuir com a universidade. Então, assim, você pode pegar qualquer funcionário da prefeitura, nenhum deles vai falar para você que eu fui arrogante, ou que eu tive uma coisa mandatória, ou que, né? Mesmo porque não precisaria de eu fazer uma coisa dessa nunca, assim, mas eu sempre tive essa coisa da proximidade com os funcionários da prefeitura, assim, sabe? São 211 funcionários, em muitos deles, assim, eu tenho uma proximidade interessante com eles, assim, mas por quê? Porque eu, Luciano, professor, que é de fato o meu cargo original, né? A minha função original é ser professor, mas é complexo, assim, sabe, mano? Porque eu deixei muito a minha vida privada, entre aspas, talvez hoje ela é 10% da minha vida, para me dedicar à minha vida profissional, sabe? Então, e eu falo que foi até interessante, porque muitas outras coisas foram pipocando assim, de forma positiva também. Produção, por exemplo, de artigos que a gente é obrigado a produzir. Desse ano, do ano passado para esse ano agora, eu começo a ter uma série de aceites em periódicos internacionais que eu não conseguia quando eu estava só focado tipo, na pesquisa, sabe? Então isso tem me gerado assim né? Além do cargo ser para mim talvez uma condição muito positiva, eu tenho tido coisas positivas também de um outro lado, que é um outro lado de exigência, né? Mas me exige final de semana, sábado, domingo, feriado. Não é uma rotina fácil não, sabe? Mesmo porque eu não consegui me desvencilhar das disciplinas, né? Mas também nem queria, sabe, Ivana? Eu acho que eu consegui tirar uma disciplina só esse ano, né? Foi a disciplina de introdução à sociologia. Então eu fiquei com a psicologia e fiquei com a antropologia. Mas eu dei também, por exemplo, no primeiro semestre, pesquisa qualitativa para pós, mestrado, né? E agora dou teorias organizacionais já desde quando foi criado o curso. Eu dou essa disciplina de teorias organizacionais. E agora eu vou dar uma outra disciplina para o doutorado, que é uma disciplina obrigatória só para os doutorados, que é epistemologia na administração. Então, assim, eu vou ter praticamente, constantemente, 2 disciplinas na pós e mais 3 disciplinas na graduação. É uma demanda alta, porque são emendas diferentes, assim, sabe? Então, assim, mesmo com cargo, entende? E é por isso que a gente fez uma correção coletiva da nossa prova. Eu sei. Eu sei que é por isso. Aquela máxima, quanto mais coisa a gente faz, mais coisa a gente consegue fazer. Mais coisa a gente consegue fazer, exatamente. A gente sente isso na graduação, né? Bastante. Podia sentir menos, às vezes também. Sim. E, professora, agora entrando no tema de vivência universitária, o campus Luiz de Queiroz é muito bonito, muito importante para a USP. Então, na sua opinião, o que torna a vivência universitária aqui tão importante?
Então, Oriana, quando eu entrei, assumi a prefeitura, a reitoria tinha um projeto de construção desses espaços de vivência. Que um é esse que está aqui atrás, né, do prédio da engenharia, o outro lá do restaurante universitário e a central de aulas ali, né, e um que foi constituído lá no Sena, e a gente está conseguindo recurso para um quarto espaço de vivência, que ele vai ficar ali no Colink ali, que é atrás da DEALC, ali da casa da DEALC, sabe? Está sendo construído, provavelmente termina agora até meados de dezembro a construção daquele espaço de vivência. Ele é um campus grande, né? A Ana Meira, que é da prefeitura, ela tem um projeto interessante, né, com a professora Adriana lá das Ciências Florestais, que é de colocar esses bancos também, né, dentro do campus, ali, né, esses bancos de madeira, para as pessoas terem esses espaços que são espaços de sociabilidade, né? Então é um parque bem construído, bem bonito, mas eu acho ainda que falta algo que eu vi ali na USP Leste, lá no campus na USP Leste, que é a apropriação desses espaços pelos alunos, assim. Eu vi lá que eles tinham, inclusive, cadeiras de praia. Então, eles pegavam ali na parte do gramado lá da USP Leste, abria aquelas cadeirinhas de praia e todo mundo deitava ali, ficava conversando ali, usando, né? A gente vejo os alunos pouco usarem o gramado central, né, ou essas áreas de gramado. E eu fiquei há tempo falando para a Ana, como é que a gente pode colocar essas... E eles põem também uns tapetes assim, desses de academia, e aí a pessoa ia lá, colocava o tapete lá, deitava ali embaixo de uma árvore e tal, e que as pessoas não levem-se embora, assim. Eu queria até investir, por exemplo, na aquisição, né, desses tapetes, na aquisição de cadeiras, porque muitos alunos me reclamam, professor, não tem nenhum banco para a gente sentar, não tem... Sim. Então, para que de fato os alunos se apropriem desse espaço, que é do campus, né? Você vê muito mais a cidade apropriar desse espaço nos finais de semana do que de fato os alunos, os estudantes, os professores, né, os funcionários, que eu queria que ele fosse um pouco mais acolhedor até. Então a construção desses espaços de vivência traz já esse nível, né, de integração, mas eu queria que essa integração fosse para dentro do parque mesmo, sabe, para dentro das áreas de gramado, para que vocês tivessem essas experiências fora dos prédios, né, vocês iam estudar aqui na sala de estudo, mas poderia estar fazendo isso se tivesse uma estrutura mínima, né, vocês fazerem isso nessas áreas que são áreas mais abertas, embaixo das árvores, né. Então, acho que isso a gente precisa ainda avançar. Eu não sei como ainda, tá, Oriana? Eu fico instigando eles a pensar como é que a gente pode deixar essas cadeiras, por exemplo, ou esses tatames ali, né, dentro dos lugares em que os alunos pudessem ter fácil acesso, abrir a cadeira, e cadeira de praia, sabe aquelas cadeiras que você abre e fecha ela, colocar ali no gramado, senta todo mundo em volta, e aí vão, sabe, eu acho que precisa disso no campo, você não ter que sentar na grama lá, entre aspas, a gente ter a possibilidade, mas a preocupação que a Ana tem eu queria fazer um teste, das pessoas levarem embora. Sim. Eu não sei, assim, eu queria fazer um teste, confiar na boa fé das pessoas, sabe? Acho que eu tenho um negócio assim com a boa fé. Uma outra pessoa vai precisar. Pra que eu vou levar pra minha casa? Sim. Entre aspas, né? Então eu até falei pra Ana, vamos tentar comprar algumas e a gente deixa lá, assim, né? E ver o que acontece. E ver o que acontece. Se de fato for algo positivo e as pessoas aderirem, acho que elas não deixam as pessoas levarem embora. Não, devolve aqui que isso aqui vai... A gente não tem essa... no Brasil, culturalmente, a gente não tem essa condição de coletividade. Sim. O espaço público é um espaço de ninguém. Né? É diferente de outros países onde o espaço público é um espaço de todo mundo. Né? Então, eles têm um cuidado porque aquilo ali é para todo mundo. Aqui no Brasil, não, a gente tem uma lógica muito do ninguém. Né? Isso aqui não é de ninguém, então eu vou levar embora. Isso aqui... Então, eu queria fazer um teste, Oriana, para ver se a gente conseguia ter essa apropriação maior desses espaços do campus pelos alunos, pelos servidores, né, pelos professores. Até eu tiraria os alunos de dentro de uma sala de aula e ia dar aula num gramado ali, sabe? Mas eu não sei o tanto que é revolucionário para os alunos. Se isso passar a fazer parte da rotina, eu acho que poderia muito bem aulas acontecerem em espaço, não ser aula só de topografia que vai acontecer lá, mas, por exemplo, outras aulas, as pessoas terem essa possibilidade, sabe?
E isso é fundamental, eu acho, sabe? Sociabilidade é um elemento importantíssimo para as universidades e até para os contatos, para a rede de contato de vocês, né? Com certeza. Poder viver esse campo seria bem melhor. Eu acho que já está melhorando muito, assim, com os novos espaços de vivência. Eles estão bem legais e bem aproveitados. Eu vejo que o daqui perto sempre está cheio, mas ter mais coisas seria importante também. E acho que bem aproveitado. Não sei se eles deixariam as coisas ou levariam embora. Não sei se eu acredito tanto na boa fé, mas tentar é sempre válido. E falando dessa parte dessa sociabilidade, como você enxerga todos esses requisitos, elementos, né? Elementos que a universidade dá além das aulas. Então, a gente tem os grupos estudantis, os grupos de pesquisa e extensão, as repúblicas, os centros acadêmicos. Como você vê tudo isso para a nossa formação, tanto pessoal quanto profissional? Ivana, eu acho que é uma coisa muito positiva que vocês têm aqui. Eu já passei por 4 universidades, e eu assim, dando aula, né? 4 universidades públicas, né? Fora as universidades privadas que eu dei aula, mas vocês têm, assim, uma disponibilidade de coisas para ser feita na graduação que eu acho muito rico. O que eu acho é que falta planejamento, a instituição ajudar nessa organização, sabe? Porque muitas vezes eu vejo os alunos, eles pegam um monte de coisas para fazer que às vezes extrapola muito a condição dele conseguir dar conta daquilo tudo, sabe? Mas por quê? Porque é muito rico isso. Então, dentro da Exalc ou dentro da USP em si, eu vejo que vocês têm uma riqueza de formação muito grande. Participar de grupo de extensão, eu acho fundamental, uma experiência de vida assim, que você leva, né? Que você leva para o resto da sua vida. E às vezes muito mais rica do que uma sala de aula. Então, assim, até por isso que a integração, né, da extensão com o ensino é um elemento que está sendo levado muito a cabo hoje pela universidade, né? Essa criação das AEXs, né? Para integrar ela com o ensino. Por quê? Porque há uma aplicabilidade, uma tentativa de devolver também um pouco disso para a sociedade, ou uma tentativa também de fazer testes, inclusive. Será que isso que eu estou pesquisando funciona de fato, né? Naquilo que é um ambiente social, né? Um ambiente da sociedade que não está dentro dessa estrutura, né? Dessa estrutura da universidade. Então, eu acho ele muito rico. O que eu acho é que falta planejamento. De como que vocês podem, ou em que momento vocês podem fazer essas integrações. Porque às vezes o aluno entra no primeiro ano, ele quer fazer tudo já no primeiro ano. Porque é rico. E ele não está errado, ele quer aproveitar as oportunidades que ele está tendo, sabe? Mas muitas vezes eu vejo que isso impacta no desenvolvimento dele mesmo dentro do próprio curso, assim. Então, o que eu acho que precisa acontecer é uma integração maior, né? De qual que é o momento exato que esses alunos podem se integrar aos grupos de extensão. Qual que é a outra coisa que vocês têm muito rica é a parte de internacionalização, de vocês terem essa experiência internacional, de ir para uma outra universidade, ficar um período fora. Isso é uma riqueza assim, que dificilmente você encontraria numa universidade federal. E eu peguei um momento da Universidade Federal que foi, eu não me lembro se era a Dilma que criou aquele programa Ciência Sem Fronteira, que levou muito aluno para fazer pesquisa ou para participar de um período numa universidade estrangeira. Alunos que não acreditavam que nunca sairiam do país, de repente estava ficando 3 meses dentro de uma universidade estrangeira e voltando assim, uma pessoa muito diferente. E aí eu acho que é só a experiência de estar fora, de estar em outro lugar, ela já é extremamente rica. E vocês têm isso aqui assim de forma muito ampla, né? A possibilidade que vocês têm de ir para fora, ela é muito grande também para vocês. Então, assim, e aí também fazer isso nos momentos exatos, né? O curso de administração, quando ele foi criado lá, ele tinha essa estrutura, né? De que no último ano o aluno faria ali a monografia e teria esse último ano para fazer os estágios fora, inclusive, né? Mas a gente também faz esse impacto negativo, porque reprova o aluno aí. Complicado. Não pode. Complicado, né? Aí tem gente que fica um período menor fora, sabe? Mas eu acredito que vocês têm um ambiente assim riquíssimo, que dá para explorar, mas precisa talvez de uma orientação melhor dentro desses 4 anos, 5 anos de curso, né?
A internacionalização é o meu sonho. E para complementar essa parte do planejamento, eu concordo com o que você disse. Eu acho que também entra um pouco de divulgação, porque ao mesmo tempo eu acho que muitos alunos entram no primeiro ano querendo fazer tudo e mais um pouco. Eu acho que para alguns outros, não que não seja o nosso dever procurar sobre, acho que falta um pouco falar mais também dessas oportunidades de um jeito mais claro, sabe? Porque eu sinto que as informações são bem picadas, elas estão em vários lugares. Então talvez falar mais sobre as pubs, todas as bolsas que dá pra gente ter. Acho que falta um pouco disso, seria legal falar mais, sabe? Sobre. Eu também, eu olho isso, às vezes as pessoas se interessam por alguns projetos que eu mando, por exemplo, do PUB e tal, mas muitas vezes esses projetos se iniciam muito antes, né? Então, quando você vai para o projeto do PUB, já tem de fato umas pessoas que já estão trabalhando nele, né? Então, isso eu acho ruim, porque às vezes a pessoa tem um interesse muito grande naquele tema, mas ela só vê quando aquilo foi publicado, né? E não vê o processo, como que foi a construção do processo. Então, essas orientações, eu acredito mesmo que elas poderiam fazer parte de um processo institucional de comunicação. Era até um intuito que a gente tinha há uns anos atrás, eu e a professora Catarina, com um projeto de mapeamento das atividades dentro da Exalc, né? Que foi um mapeamento que a gente fez de 17 áreas dentro da Exalc para a gente tentar melhorar a comunicação institucional, para que ela seja mais efetiva. Ó, eu preciso, sei lá, pedir minha segunda via do diploma, como é que eu faço isso? Onde que eu começo? Eu preciso entrar num grupo de extensão, qual que é o momento melhor? Sabe? Às vezes até vídeos explicativos, bem sintéticos, sabe? É melhor que você entre nesse período, porque aí você vai ter uma formação das disciplinas básicas, entre aspas. Então, assim, eu acredito muito. O intuito do projeto no futuro era isso, né? Mas aí a gente descontinuou o projeto. Fizemos mapeamento de todas as áreas. Uma das ações também era de otimizar essas áreas, porque às vezes tem muito trâmite no meio do caminho que a gente poderia enxugar um pouco melhor isso. Mas a gente só consegue ver isso quando a gente coloca isso numa planilha. Ou numa modelagem, num fluxograma, para ver por quantas etapas aquilo passa e quais etapas a gente poderia suprimir. Esse era um segundo estágio desse projeto. E o terceiro era justamente esse. Agora, como é que nós vamos comunicar isso? E para quem que nós vamos comunicar isso? Né? Se é o aluno, se é o aluno de graduação, se é o aluno de pós, se é o funcionário, se é professor, se é a sociedade em geral, né? Era o terceiro passo desse projeto de comunicação ali, sabe? É porque, na minha visão, a Exalc tem públicos muito amplos, então tem muitas categorias, tem todos os cursos possíveis, aí tem todas as pós, todos os mestrados, então é um desafio comunicar tudo para todo mundo de um jeito efetivo, né? Mas eu acho que seria muito importante que, né, talvez o projeto voltasse, fica aí a dica. Mas a gente tenta fazer isso aqui no departamento, né? Exato, é uma das nossas funções. Mas eu sinto isso, que a comunicação, ela tá muito espalhada. Então, tem o Instagram da Exalc, tem o de administração, tem o de economia. Isso só falando aqui da gente, né? Não do outro lado da faculdade. E que essa informação, ela fica perdida aí, passando por todos os lados. Então, se desse um jeito de que isso fosse feito de maneira mais efetiva, seria muito interessante para os novos alunos que futuramente vão entrar aqui. Então, eu acho que até falando do Siglês, né? Eu adoro, porque vem aquele release ali, você sabe de tudo que está acontecendo. É porque eu não estou vinculado de forma direta, por isso que às vezes não aparece coisas específicas, mas eu fico muito feliz, assim, de a gente ter um acompanhamento, assim, da rotina, das atividades dentro, né, do LES, do que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, eu acredito que... E era esse o modelo que a gente queria no futuro, assim, sabe? Que a gente pudesse fazer comunicações mais específicas para públicos, entre aspas, mais específicos, né? Que era relações institucionais, era uma comissão de relações institucionais que a gente tinha dentro da Exalc, né? Essa comissão foi extinta, tudo, mas inclusive foi a partir dessa comissão que a gente conseguiu mudar a identidade visual da Exalc, né? Que era aquele selinho e tal. Agora hoje você tem uma identidade que ela é aplicável em qualquer material publicitário no mundo, entre aspas. Então, assim, você pega as outras universidades, elas já tinham isso. Aí, né, uma indignação que a gente tinha, por que a gente não pode ter uma... Então, foi um pontapé a identidade, que também melhora a comunicação nossa, né?
E aí eram esses outros elementos de como nós íamos comunicar. E eu falo assim, sabe, Ivana, Oriana, a gente envelhece, né, entre aspas. E aí a gente não acompanha o que vocês trazem, né? Então, imagina, hoje estou sentado fazendo um podcast aqui com vocês, a gente não acompanha essa evolução. Então, acho que precisaria também nesse projeto no futuro integrar muitos alunos, até para que o linguajar fique mais acessível, né, para aquele grupo de alunos naquele momento em específico. Professor Luciano, muito obrigada por essa conversa tão rica e inspiradora. Foi ótimo conhecer mais sobre a sua trajetória e também entender melhor o papel da prefeitura do campus nesse cotidiano que a gente vive aqui na Exalc. E assim a gente encerra mais um episódio do Podless. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e seguir a gente nas outras redes sociais para não perder os próximos episódios.